Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Leonardo Sica, para falar pelo Amicus Curiae, Associação dos Advogados de São Paulo. Vossa Excelência também tem até 8 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssima ministra, presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro relator, ministro Gilmar Mendes, doutor procurador da República, servidores, meus colegas advogados de trincheira e de tribuna. 2 aspectos contextuais reforçam a importância desse julgamento. Trata-se, primeiro, de mais uma etapa de adequação do Código de 1941, promulgado sob um regime autoritário, à Constituição de 1988 e o modelo de regime de Estado Democrático de Direito vigente e incompatível com muitos dos dispositivos daquele Código. E o segundo aspecto é prático. Há uma interpretação ampliativa da condução coercitiva prevista no Código de Processo Penal, que na esteira do autoproclamado movimento chamado Cruzada Judiciária, passou a multiplicar conduções coercitivas sem o requisito da intimação prévia do acusado e de maneira como se fosse uma verdadeira medida cautelar. Tanto a medida não se adequa à ordem constitucional vigente, que trago como exemplo o projeto de lei 8.045 de trâmite na Câmara dos Deputados, novo Código de Processo Penal, em trâmite há muitos anos, já em fase final de votação, discutido longamente, ele não incorpora o artigo 260 do Código de Processo Penal e não reproduz a norma em qualquer um dos dispositivos. O Parlamento já está em vias de reconhecer aquilo que a Constituição reconhece, a incompatibilidade do 260 com a ordem constitucional atual. Na verdade, a condução coercitiva tal qual vem sendo empregada, lembra da condução sob vara. A condução sob vara das ordenações filipinas e que esteve presente pela última vez no nosso ordenamento no Código Criminal do Império, de 1832. De maneira que aqui, a condução coercitiva, essa nova condução coercitiva funciona, ministro Roberto Barroso, como uma forma de empurrar a história para trás. É o judiciário empurrando a história para trás, voltando lá para a condução sobre vara das ordenações filipinas. É isso que temos hoje diariamente. Destaco 2 argumentos fundamentais nessa tarefa árdua de adequação dessa Corte, de um código vetusto a uma ordem democrática. O direito de defesa e o livre exercício da advocacia. Essa nova modalidade de condução coercitiva nada mais é do que uma reação à súmula vinculante número 14 dessa Casa e uma reforma do Estatuto da Advocacia ocorrida em 2016, que inseriu no artigo 7º, inciso 21, o direito de livre acesso aos autos, consagrando aquilo que diz a súmula vinculante número 14, e de acompanhamento e assistência do advogado, como bem disse o meu colega Juliano Breda. Não à toa, o Estatuto de Advocacia foi reformado em 2016, e justamente em 2016 que surge essa nova forma de condução coercitiva, para neutralizar a súmula vinculante número 14 dessa Casa, porque é impossível ter acesso aos autos do advogado garantido com a condução coercitiva, e para neutralizar o Estatuto da Advocacia e impedir o livre exercício da profissão como forma de concretude do direito de defesa. Qual seria, portanto, a finalidade dessa nova condução coercitiva? A Procuradoria-Geral da República, em todas as suas manifestações dos autos, é bem clara. Não se questiona o direito ao silêncio, não se questiona o direito a não se autoincriminar, não se questiona o direito ao investigado estar assistido ao advogado. Ora, ministros e ministras, se o investigado pode ficar em silêncio, se o investigado tem o direito de não se autoincriminar, se o investigado não é obrigado a comparecer, qual a finalidade de levá-lo à força para depor? Intimidá-lo, constrangê-lo, forçá-lo a renunciar a esses direitos constitucionais, de preferência desacompanhado de advogado, que aquele que é retirado de inopino da sua casa às 6 da manhã, com agentes armados, e é forçado a depor rapidamente, sejamos francos, dificilmente consegue constituir advogado conforme exige a lei, conforme permite a lei. Portanto, restaria um argumento sedutor, que consta dos autos, que a condução coercitiva é uma medida menos lesiva que a prisão cautelar. Esgrime o argumento, o Ministério Público Federal, como se fosse um favor que faz à cidadania. E a advocacia vem à tribuna hoje em dia para recusar esse favor. Para recusar esse favor que não passa de um sofisma. Primeiro, porque não é a medida mais lesiva, menos lesiva. E por outra, porque não é assim que funciona a nossa democracia. A tortura, senhor, como bem lembrou o senhor Procurador da República, torturar um cidadão por 20 minutos é menos lesivo do que prendê-los por 20 anos. Mas nós consentimos que o cidadão seja preso por 20 anos, mas não consentimos com a tortura. Fazer uma busca e apreensão sem mandado judicial na casa de um cidadão, pergunte a ele, é menos lesivo que prendê-lo preventivamente.
Mas nós consentimos com a prisão preventiva, mas não consentimos com a busca e apreensão sem mandado judicial. Conduzir alguém coercitivamente pode ser menos lesivo do que prendê-lo. Mas nós não consentimos pela mesma maneira que não consentimos com a tortura, não consentimos com a busca e apreensão sem mandado judicial nas hipóteses que eu trouxe aqui, porque a lei não permite. Porque existe um complexo de dispositivos legais. O Estatuto da Advocacia, o artigo 183 da Constituição Federal, a súmula vinculante, número 14 dessa casa, que são neutralizados diante da condução coercitiva sem prévia intimação do investigado. Mais do que isso, essa nova modalidade de condução coercitiva criou uma forma de exercício de poder sem controle, porque a prisão preventiva pode ser submetida a controle judicial, tem requisitos claros, tem tempo. A condução coercitiva é uma coação, é um uso de força insubmissível ao controle judicial, porque a violência se exaure em poucas horas, não há controle judicial sobre a condução coercitiva. Criou-se um modo de uso de força estatal não previsto em lei e impassível de ser controlado pelo Poder Judiciário. E mais do que isso, a prisão preventiva tem um rol de requisitos que permite o controle jurisdicional. A condução coercitiva tem um só requisito. E vejam que curioso, justamente o que é descumprido, que é a intimação prévia do acusado. Justamente é descumprido porque essa nova modalidade de condução coercitiva não se presta a ser um favor à cidadania, a uma medida menos lesiva ao cidadão. Nós temos exemplos de milhares, de centenas, ou dezenas, perdão, de operações onde há X prisões preventivas, X prisões temporárias, X condições coercitivas. As medidas convivem, coexistem, são medidas cautelares que se sobrepõem, uma delas sem previsão legal, o que não é admissível. É nesse sentido, ministros, ministras, que a Associação dos Advogados de São Paulo vem à tribuna hoje endossar o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e lembrar que toda vez na história que o Poder Judiciário se enredou em empreitadas bélicas, quem saiu perdendo foi o Estado de Direito. Foi assim com a guerra às drogas. Foi assim com a guerra às drogas. Lotamos os presídios de jovens, fornecemos mão de obra para as facções criminosas e não vencemos a guerra às drogas. Poderá sim ser assim com tantas outras guerras que o judiciário tem sido chamado a participar por esse proclamado movimento de cruzada judiciária. E esse julgamento, portanto, tem mais do que a singeleza de que decidir se o cidadão pode ser ou não levado para a delegacia para depor, mais do que a superfície do argumento, a função importante de reafirmar a prevalência da Constituição Federal, a prevalência de uma ordem democrática em que o direito de defesa, a participação do advogado nos atos em que a lei permite, e a lei permite, que o acesso aos autos, que o acesso à investigação, que o direito ao silêncio, que o direito à não discriminar, sejam prestigiados conforme prevê a lei e a Constituição, e é o que requer, portanto, a Associação dos Advogados de São Paulo. Mais uma vez agradecendo pela honra e pelo prestígio de falar a Vossas Excelências nessa oportunidade. Muito obrigado pela atenção.